Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Vítor Constâncio e agradeço a sua presença aqui hoje nesta Comissão de Inquérito. Antes de ir às questões que tinha preparado para lhe colocar, eu queria começar aqui por um tema sobre o qual tivemos desenvolvimentos ainda durante esta audição, que tem a ver com o seguinte. Nós entendemos que os portugueses já há muito têm o direito de conhecer o contrato de venda do novo banco. E o PST tem-se batido desde o início para que os contratos sejam tornados públicos, mesmo omitindo aquelas informações que possam ser consideradas confidenciais, cobertas pelo sigilo bancário. Fizemos o pedido ao Fundo de Resolução, que ainda não respondeu formalmente, mas aqui na Comissão de Inquérito já de entender que nada teria a opor, e fizemos também o pedido à Nani Holdings e soubemos há minutos, portanto, durante esta audição, que a Nani Holdings não aceita a divulgação dos contratos, o que entendemos que é profundamente lamentável. A Nani Holdings prefere continuar a manter este regime de opacidade e desconsideração pelos portugueses, o que só vem aumentar ainda mais a desconfiança dos portugueses neste negócio de venda. Nós não vamos desistir desta divulgação, que entendemos que é mais do que legítima, até porque o PST tem um projeto de lei que obriga a divulgação dos contratos, já foi aprovado na Generalidade, e a pergunta que eu lhe queria colocar era, tendo em conta também as críticas que o Tribunal de Contas fez sobre esta matéria, se o Sr. Doutor não entende que este contrato deveria ser tornado público. Então, posso responder cabalmente. Não conheço, por exemplo, nada de pormenor, a não ser o que está referido no relatório de 2015 sobre o Tribunal de Contas, que não é muito, se bem me lembro, e não tenho conhecimento disso, nem tenho conhecimento do contrato, como é óbvio também. Admito que haja sempre aspectos de natureza comercial confidenciais refletidos num contrato que devam ser redacted, como se diz em inglês, que devam ser riscados. Situação que salvaguardamos no nosso pedido. Portanto, no nosso pedido já ficou explícito que essa situação pode ficar truncada naturalmente. Certo. Não, eu ia apenas referir esse aspecto. Tirando esse aspecto, enfim, acho que o contrato do lado de Portugal, isto devia ser, digamos, conhecido. E, tanto quanto possível, os responsáveis, se legalmente, eu também não sei legalmente fazer essa análise, não o podem fazer por oposição da outra parte contratante, que acabem por revelar em declarações, enfim, os termos do contrato. Boa parte penso que foi feito e está refletido, nomeadamente neste relatório e noutros, suponho, mas mais do que isso não lhe posso dizer. Enfim, dadas. Portanto, acompanha-nos na nossa pretensão de ver tornados públicos todos estes contratos relativos à agenda. Salvaguardando essa questão, como nós também o fizemos. Que motivos é que vê que possam justificar que a Nani Holdings queira impedir que estes contratos não sejam do conhecimento dos portugueses? Eu não sou jurista e não sei avaliar de todo se a outra parte contratante se recusando, se existe algum direito legal de ter o veto sobre a questão. Não faço ideia, não sei. Portanto, pode acontecer que sim, que tenha, não sei. Portanto, não sou jurista, não conheço o contrato, não posso pronunciar sobre isso, mas pode acontecer, não pode ser excluído que assim seja, se a outra parte do contrato não opõe-se legalmente a que seja revelado, não sei. Deixo isso para a análise de outros. Muito bem. Já aqui foi falado, o relatório Costa Pinto revelou muitas falhas na atuação do Banco de Portugal ao longo do tempo, mas nem todas eram referentes ao período da governação do Dr. Carlos Costa. Algumas são também do seu período, algumas falhas anteriores que, se não tivessem existido, poderiam ter evitado o colapso do Grupo Espírito Santo, ou pelo menos diminuído a sua dimensão. Aqui já foi referido que desde 2000, 2002, que se agravou significativamente a exposição do BES ao GES. O BES estava sistematicamente acima do limite potencial para grandes riscos, isto era de conhecimento do Banco de Portugal, ou seja, nós tínhamos administradores da área financeira do grupo, portanto, no banco, a decidir créditos a empresas do grupo, onde essas mesmas pessoas também eram administradores. Portanto, a área não financeira do Grupo Espírito Santo dependia muito significativamente da área financeira. Só no final de 2013 e 2014 o Banco de Portugal atuou nesta matéria, portanto estamos a falar de 3 anos da governação do Dr. Carlos Costa e 10 anos
da Governação, o Sr. Dr. Vítor Constâncio. Depois, este financiamento excessivo do BES ao GES era algo que foi identificado como estrutural e não conjuntural. Portanto, era perfeitamente sabido que a área não financeira do grupo que não gerava cash flows suficientes para fazer face à dívida que tinha e estavam fortemente dependentes da área financeira do grupo. Aqui também já foi referido que o Banco de Portugal incentiva a criação de uma holding para a área não financeira, o que não aconteceu. Depois, sobre a complexidade do Grupo Espírito Santo, até 2013 isto não foi uma preocupação do Banco de Portugal. Aqui também já foi referido, em 2009 o Banco de Portugal sugere subir a consolidação, nomeadamente da área financeira da Espírito Santo Financial Group para a ESI ou para a ES Control. O BES recusou e nada mais foi feito, como o Sr. disse, estavam no seu direito. O que é certo é que, se isto tivesse acontecido, a falsificação das contas que se verificou na ESI, nomeadamente a partir de 2008, teria sido detectada mais cedo ou mesmo evitada e não teríamos tido muitos dos problemas. No que diz respeito à Angola, porque isto da consolidação tinha dois problemas. Por um lado, ela estava muito em baixo e, por outro, o Banco de Portugal fazia uma análise só pela consolidação, ou seja, não vinha as relações intragrupo, isso foi um problema no BESA. Como faziam esta análise, não avaliaram corretamente os riscos que o BES estava a assumir no BESA e que viria a atingir quase metade dos fundos próprios do Grupo Espírito Santo. Já aqui foi falado o aumento da exposição de um banco ao outro e o aumento do crédito que o BESA concedia e, como bem sabemos, não era com base em recursos locais, era com base no financiamento da Casa-Mãe, que era completamente diferente de qualquer outro banco português que também estava em Angola. Depois, já no final do seu mandato, aquele célebre acordo do Banco de Portugal com a CMVM, em que o Banco de Portugal faz uma interpretação muito restritiva das suas responsabilidades de supervisão comportamental e autolimita a sua capacidade de supervisão comportamental. E isto foi determinante para aquilo que mais tarde vieram a ser os lesados do BES, porque o BES aproveitou esta falha, viu aqui um ponto negro que ninguém vigiava, nem o Banco de Portugal, nem a CMVM, devidamente, emitiu papel comercial qualificado como oferta particular, escapou ao escrutínio quer do Banco de Portugal, quer da CMVM, e daqui resultaram muitos lesados do Banco Espírito Santo. As respostas do Sr. Doutor a tudo isto são, algumas delas, na altura não havia qualquer suspeita da ESI, lamento na altura não ter sido alertado para isso não passou por mim, isso não passou pelo Conselho de Administração, o Governador é o último responsável, mas não quer dizer que tenha conhecimento sobre as decisões de supervisão. Ora, isto faz-me lembrar um pouco aquilo que aconteceu há umas semanas em que um determinado Governador do Banco de Portugal, perante as críticas de um relatório do Tribunal de Contas, vem rapidamente para as televisões, não para defender a instituição, mas para se defender a si próprio, até na qualidade de Ministro das Finanças. O que dá, percebemos um pouco melhor aquela imagem que esse mesmo Governador nos transmitiu aqui, não sei se foi exatamente nesta sala ou um bocadinho mais ali ao lado, que a função de Governador do Banco de Portugal é uma espécie de rainha de Inglaterra. Portanto, ele deu-nos aqui uma imagem que estava muito cansado de um trabalho muito exigente como Ministro das Finanças ao longo de 6 anos, precisava de descansar um pouco e então que mereceria o cargo de Governador do Banco de Portugal para ter um cargo mais relaxado. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Doutor, e após todas estas provocações, porque é que não fez mais durante estes 10 anos, de 2000 a 2010? Se queria fazer mais e não pôde, a legislação não o permitia, como era a tese do Dr. Carlos Costa, ou se, por outro lado, que é aquilo que eu subentendo das suas respostas, que nem sequer sentiu a necessidade de fazer mais do que aquilo que fez. Não, Sr. Deputado, não. Enfim, pensava que tudo o que já falámos aqui hoje e tudo o que eu expus, quer sobre os grandes riscos, quer sobre o BESA, até ao fim de 2009, fosse suficiente, mas aparentemente o Sr. Deputado insiste com todo o respeito, insiste numa visão ou numa opinião que parece não ter em conta tudo isso. De facto, os números, nesse aspecto, a começar por aqui, os grandes números nesse aspecto,
até 2009, demonstram que nada do que existia nesse momento foi determinante para o colapso final do BES. Aliás, como eu já aqui também recordei hoje, quer o Banco de Portugal, quer os auditores, quer o BCE, ainda no mês de julho de 2014, continuou a considerar o BES, o Espírito Santo Financial Group, como uma contraparte das operações monetárias regulares. Isto é, reconhecendo, portanto, com isso, porque está escrito nos termos, enfim, que são públicos, estão no portal do BCE, que isso implica um julgamento sobre a solvabilidade existente do grupo. Porque foi só a partir do dia 30, quando se revelou as contas finais com a última provisão que desequilibrou tudo, que o BCE, de acordo com o que estava previsto na legislação, retirou esse estatuto de contraparte regular, só em 30 de julho. E até aí considerava-se que ainda era possível, portanto, considerar o banco solvente. Portanto, depois de tudo o que se passou e os números que existiam nessa altura. Portanto, isto só para dizer que, reportando agora a 2009, a situação era muito diferente, do ponto de vista numérico. E, repito, em relação aos grandes riscos, houve a preocupação e, em 2008, houve o aumento significativo no ano da crise. Em janeiro de 2009, o Banco de Portugal tomou medidas no sentido de exigir, embora não no contexto da lei, porque, repito, a lei europeia e portuguesa dava esse direito de ter o excesso e de abatê-lo ao capital, mas ainda além disso, impôs, em janeiro, escreveu ao Banco e ao Espírito Santo Financial Group que tinham um prazo até 2012 para anular o excesso, por razões prudenciais e no contexto de persuasão moral. Portanto, não creio que se possa dizer que não se fez nada, que não se preocupou, que não tinha conhecimento. Tudo isto era do conhecimento, mas tudo isto decorria da lei, operava ope legis, a isenção no caso de dedução aos fundos próprios do banco. Era assim, era a lei. E era o contexto da época, que já aqui, digamos, também descrevi. Em relação, portanto, isto em relação à evolução das coisas, e não é, digamos, analisar isto não é um problema de governadores, eu, ou o meu antecessor, ou o meu sucessor, não é esse aqui o problema, nem um teve 8 ou 10 anos e outro teve 3, também não é isso. O que interessa é a evolução concreta da situação e dos números que a definem e dos comportamentos que a definem e da dificuldade de, em relação à atividade bancária, ter um controle absoluto da situação. Não há setor de atividade económica em que seja mais fácil, digamos, esconder coisas e não reportar devidamente às autoridades. Isso acontece em todo o mundo. De tal maneira que, já uma vez aqui citei numa outra comissão, que uma análise da situação nos Estados Unidos durante mais de 10 anos revela que, em relação à descoberta de irregularidades e problemas em instituições financeiras, no caso dos Estados Unidos, só 11% delas é que são detectadas pelos reguladores, pelos supervisores. As outras vêm de whistleblowers, como se diz em inglês, pesquisas dos jornais e outras coisas. Não. E isto é a realidade. Mais ainda no setor financeiro, onde tudo isso é mais fácil. Portanto, isto só para referir que não é correto, do meu ponto de vista, claro, dizer 10 anos, 3 anos, não sei o quê, este governador, aquele governador. Não é esse o problema. Não é esse o problema, a meu ver. É claro que muita coisa mudou a seguir à crise de 2008. Alertas, desconfiança de auditores, etc. Enfim, todo o ambiente um pouco mais de forbearance que existia na supervisão em geral em todos os países, antes da crise, era essa também uma realidade.
e leis foram mudadas e lições foram tiradas dessa crise. Foi só a seguir à crise que eu pus inspectores do Banco de Portugal com presença permanente nas instalações dos 5 principais bancos portugueses. Antes nunca me tinha ocorrido, de facto, essa realidade. É isto que... e foi feito por minha iniciativa, de mais ninguém. Portanto, só para dizer que as coisas acontecem e tiram-se as lições das crises. Sobre a ESI, já referi aqui abundantemente, nada suspeitava, nada, a meu ver, do ponto de vista legal, teria sido uma batalha jurídica infernal e com resultado incerto se o banco tivesse legalmente tentado impor-se e ter a supervisão ao nível da ESI, descontando o eventual interesse em que isso acontecesse, dado, enfim, tomar responsabilidades em relação a uma área não financeira, mas nada disso foi esquecido, aliado, esteve nas preocupações, de facto. O acordo com a CMVM em 2009 não acrescentou absolutamente nada, zero, em relação ao que estava na lei, quer da CMVM, quer do Banco de Portugal. Nada, em absoluto. E foi uma clarificação, meramente a transcrição do que estava na lei. E, de facto, a lei continua a ser essa, não é? Quem tem a competência em relação à conduta, aos termos das emissões, à colocação de títulos, portanto, a CMVM. E o Banco de Portugal não se autolimitou em nada nesse memorando. Tanto assim que anos depois, quando os números passaram a ser muitíssimo mais altos e muito preocupantes no sentido reputacional e ou até prudencial em relação à própria instituição, nessa altura o banco interveio, não se sentiu autolimitado, mas em nome de uma preocupação prudencial sobre a instituição, não sobre os produtos, não sobre a conduta de mercado, não sobre os termos em que foram comercializados. Porque toda essa parte é da CMVM e a divisão das competências é clara na lei. Portanto, o Banco de Portugal não se autolimitou nesse memorando de entendimento, que, aliás, não tinha valor legal, se acaso a lei fosse diferente, como sabe. Mas nem é o caso, visto que o entendimento desse memorando era, de facto, o que estava na lei e assim continuou a ser. Também referiu que não havia análise dos compromissos intergrupo. Não, essa análise era feita pelos técnicos que recebiam do BN, neste caso do BNA, a informação sobre as contas individuais devidamente certificadas sem problemas até 2012 pelo auditor, que era o mesmo a empresa de auditoria que auditava aqui o BES. Portanto, os números e a análise das informações que vinham do BNA foram feitas nos serviços e tudo isso havia conhecimento. Até 2009 era essencialmente aplicação em dívida pública angolana. Essa é a realidade. E não posso passar dessa informação, não posso dizer nada sobre o período posterior, mas sobre o período até 2009, essa é a realidade e o facto de se ter admitido que o risco não seria muito grande, de facto. E, portanto, claro, a posteriori sabemos onde isso conduziu, mas foi a posteriori e, como eu já disse aqui, não se podia adivinhar que a seguir à crise de 2008 e 2009 houvesse uma crise maior em 2011, 2012 e 2013. Não se podia adivinhar, de facto. Em suma, e portanto é demasiado... Enfim, tudo isto tem que ser visto no contexto da evolução concreta dos números e comportamentos ao longo do tempo e não tem a ver com o número de anos nem com este ou aquele governador. Portanto, penso que o interesse da Comissão é ter o contexto e os termos e o ambiente da supervisão e passar, enfim, tirar as suas conclusões e as suas recomendações e, certamente, como a alteração da legislação posteriormente a 2008 prova, muitas lições foram tiradas da crise de 2008 e outras da crise de 2011-2013, no contexto português,
também têm que ser tiradas e têm vindo a ser tiradas. E a legislação a alterar-se. É essa a realidade. Deputado Alberto Fonseca. Essa conclusão da relação com Angola e de não fazer a análise intragrupo, o que nos diz o relatório do Dr. Costa Pinto é exatamente o oposto. Diz-nos isto: ao não analisar as relações intragrupo financeiras, a supervisão perdeu a perspectiva das principais contrapartes do BES no seio do próprio grupo, em particular do BESA. Portanto, é bem evidente que não houve essa análise das relações intragrupo, pelo menos com a profundidade que deveria existir. Mas avançando, e sobre o acordo com a CMVM, que resulta das competências que cada entidade tinha, perguntava-lhe então se entende que a CMVM cumpriu o seu papel. Não me pronuncio sobre isso de maneira nenhuma, não tenho que me pronunciar sobre isso, não tenho opinião sobre isso. De facto, não tenho. Portanto, nada tenho a dizer em relação à avaliação do que a CMVM terá feito ou não terá feito. Não tenho. Acho que é importante percebermos isto. Este acordo foi feito em 2009, portanto já foi feito depois do que aconteceu no BPN, e no BPN também tivemos casos de venda de papel comercial, não foi nesta dimensão, mas também tivemos de venda de papel comercial da SLN que deixou, digamos, houve muitos investidores que investiram num produto para o qual não conheciam. E o mesmo veio a suceder-se mais tarde, com muito maior escala, no Banco Espírito Santo, em que foram vendidos ao balcão a pessoas que não tinham a mínima preparação para a complexidade deste tipo de produtos e que resultaram em muitos daqueles que são os lesados do BES. Portanto, é importante termos uma perspectiva de quem é que fiscalizava o que é, quando e como. E por isso é importante percebermos se, efetivamente, a CMVM também cumpriu com o seu papel. Não, mas isso é uma apreciação que os senhores deputados têm todo o direito de fazer, mas não me compete a mim julgar e ter opinião sobre o comportamento da CMVM. O que lhe posso dizer é que a emissão e colocação desse tipo de produtos financeiros não estava sujeita à autorização prévia do Banco de Portugal. Era uma competência e uma autorização da CMVM e era da lei. Repito, o memorando pode ser confrontado com a lei e não tem nada de adicional em relação à lei e as competências de cada uma das instituições. E tanto assim que foi um memorando, enfim, quase informal, de clarificação, mas de competências que estavam bem definidas na lei, que estão ainda bem definidas na lei. E, portanto, o Banco de Portugal não tem que autorizar que o papel comercial ou o papel não sei quê seja comercializado através dos bancos, nem tem que autorizar a emissão desse tipo de papel. Não lhe compete essa análise. A posteriori, quando os volumes atingiram números muito elevados, havia um risco reputacional, no sentido que, se houvesse não cumprimentos das obrigações das empresas emitentes, o banco acabaria por ser envolvido em algum processo por ter comercializado, embora legalmente isso não fosse um passivo do banco. Legalmente não era um passivo do banco. Mas havia um risco reputacional, que noutros casos se tornou evidente, não foi apenas esse, nem cá nem no estrangeiro, que, dada a intervenção que o banco ou a instituição teve na comercialização dos produtos, acabou por, em muitos casos, forçar, como acabou por ser forçada aqui a instituição, a assumir responsabilidades e a constituir provisões sobre esses riscos. E isso também aconteceu noutros países. Mas, de facto, nada disso foi objeto de qualquer autorização prévia por parte do Banco de Portugal. E, portanto, as competências eram claras nesse ponto de vista. Quem autorizava e analisava a conduta em relação a esses produtos e quem tinha a responsabilidade sobre a solvência das instituições que intervinham nesse processo, ou que, no caso dos bancos, meramente se limitavam a comercializar esses produtos. Não tendo dito, mas depreendo pela sua resposta que entende que a CMVM também não cumpriu com o seu papel de fiscalização daquilo que lhe competia, por aquilo que também nos disse. O Sr. Doutor, depois de 2010, foi para o BCE, vice-presidente do BCE. Portanto, na altura da resolução do Banco Espírito Santo, era vice-presidente do BCE. Como é que acompanhou a resolução do banco? Não tive qualquer intervenção, responsabilidade ou acompanhamento dessa matéria.
eu não tinha, existem duas instituições, uma delas criada dentro do BCE, mas com, digamos, uma certa separação de áreas, que é, no fundo, o Mecanismo Único de Supervisão Bancária, e há, por outro lado, como sabe, a Autoridade Europeia de Resolução dos Bancos. Eu não pertencia a nenhum órgão do SSM, ou do MUS, em português. Havia um membro da Comissão Executiva do BCE que era membro também do Conselho do Mecanismo Único de Supervisão. Não era eu, era um elemento da Comissão Executiva do Banco. Não tive funções nessa matéria. E as únicas coisas que... e outro aspecto também importante. O Mecanismo Único de Supervisão só ganhou existência, competência legal, em 4 de novembro de 2014. Portanto, em agosto, em julho, não existia, do ponto de vista legal. Estava em Constituição, havia um processo de recrutamento de pessoas, a futura Presidente já estava nomeada pelas instâncias europeias competentes, mas não havia competência legal. E o Mecanismo Europeu de Resolução também só entrou em funcionamento em janeiro de 2015. E, portanto, o processo de resolução e tudo mais foi feito no contexto da lei portuguesa e, como tinha começado de acordo com a lei portuguesa e, portanto, sob a autoridade de resolução em Portugal, assim continuou, digamos, em todos os seus aspectos, mesmo depois do Mecanismo Europeu de Resolução ter começado a funcionar, porque tinha começado num quadro legal anterior. E este foi sempre o entendimento. Portanto, o BCE, enquanto tal, só teve intervenção neste processo no que diz respeito à provisão de liquidez, ao acesso dos bancos europeus à liquidez do Banco Central. E como aqui já referi, até ao fim de julho, o Grupo BES, o Espírito Santo Financial Group, tiveram acesso às operações regulares de financiamento monetário, apresentando os fins colaterais que sempre apresentaram, e continuou a ter esse estatuto. O que significava, e já havia, e subjacente a essa atitude, havia evidentemente elementos informativos proporcionados pelo Banco de Portugal, por auditores, etc., a justificar que o banco tinha ainda condições de solvabilidade, porque essa é a definição que pode levar a retirar o estatuto de contraparte. E, portanto, até ao final de julho, esse estatuto regular de contraparte foi aceito pelo BCE. Só apenas no dia 30, quando, enfim, nessa altura, enfim, porventura alguns momentos antes, não sei como é que isso se passou, quando foi a publicação final das contas, com a última grande provisão associada às tais emissões de longo prazo, às tais obrigações de longo prazo, é que deixou de haver solvabilidade. E, portanto, foi quando, portanto, o BCE retirou o estatuto de contraparte regular ao acesso ao financiamento, digamos, regular monetário. E isto foi a única coisa de que eu tive, portanto, conhecimento, porque esta era uma função do Banco Central e não era o meu pelouro. Este pelouro da política, da implementação da política monetária, mas isto tudo foi a Conselho de Governadores e à Comissão Executiva do BCE, em que eu, obviamente, participei, mas tive conhecimento apenas disto, nada mais sobre a resolução e em que termos, etc. Tudo isso passou-se num quadro legal que dava ao Banco de Portugal, como, aliás, o Banco de Portugal, enfim, sempre informou, que dependia da autoridade e da legislação interna portuguesa para condicionar todo o processo de resolução.
E essa retirada do Estatuto de Contraparte, que entretanto foi suspensa para a resolução que aconteceu nesse fim de semana, pode explicar-nos, por favor, quais seriam as consequências? Vamos imaginar que não havia resolução do banco, o que é que aconteceria ao Banco Espírito Santo com essa retirada do Estatuto de Contraparte? Não lhe vou... Eu consultei os serviços do BCE antes desta audição, enfim, já para a anterior, me preparei nesse sentido, sobre o que é que poderia ou não poderia dizer sobre essa matéria, visto que eu estava noutras funções europeias e, portanto, há essa proteção, enfim. Então, sim, mas a minha pergunta é em termos teóricos. Não, em termos teóricos. E eu, portanto... Porque isto foi mas era isso que eu ia responder. Eu ia precisamente... Esta foi uma introdução para dizer que eu ia responder em termos teóricos, enfim, à luz do que era, digamos, a legislação. Portanto, a partir do momento em que foi evidenciada a ausência de solvabilidade, isso estava escrito, portanto, tinha que ser retirado o Estatuto de Contraparte regular de operações bancárias. O que é que pode acontecer a partir desse momento em termos teóricos? Em termos teóricos, o Banco Central do país onde isso se passa pode requerer, não quer dizer que seja atendido, mas pode requerer que esse montante que estava financiado em operações de política monetária regulares passasse a ser financiado em termos de assistência financeira de emergência. E a diferença é que qualquer falha de cumprimento desse passivo passava a afetar o Banco de Portugal e não os bancos do sistema. Quando é uma operação de política monetária, se um banco falha, se um banco não paga posteriormente, enfim, o financiamento primário que recebeu do Banco Central, a perda é partilhada por todos os bancos centrais do Eurosistema. No caso de ser ELA, a emergência, portanto, Emergency Liquidity Assistance, o passivo é do Banco Central. No caso de ser autorizado, penso que na altura também era público, o limite em relação ao qual um Banco Central podia dar, portanto, liquidez de assistência financeira a uma instituição do respectivo país sem autorização prévia do Banco, do BCE em geral, era da ordem dos 2 mil milhões de euros, talvez um pouco mais, não posso precisar, mas enfim, era de uma ordem de grandeza desse tipo. E, portanto, nada garantia que se esse pedido existisse de passar o financiamento para assistência financeira de emergência fosse autorizado. Enfim, a questão não surgiu, visto que o Banco de Portugal, e penso que na altura não havia outra solução, digamos, orientou-se no sentido de fazer uma resolução que seria, em qualquer circunstância, preferível à simples liquidação do banco, que teria consequências, enfim, muito mais gravosas para toda a gente, a começar, enfim, por muitos portugueses, etc. Portanto, naquela circunstância, naquele momento, com aqueles dados finais do final de julho, não havia outra alternativa melhor do que encaminhar-se para um processo de resolução. E nesse sentido, portanto, o BCE consentiu num pequeno adiamento da suspensão do Estatuto para poder realizar-se precisamente a resolução, e foi o que aconteceu, não é? Portanto, e o novo banco que foi criado foi imediatamente aceite como sendo uma contraparte para operações de política monetária regulares. Pronto, isto é, digamos, o quadro teórico, legal, existente em torno desta questão. Isto é importante porque nas primeiras audições chegou-se a falar de que, digamos, das alternativas à resolução que poderia ter-se ido por outro caminho. É importante, e o que o Sr. Doutor nos disse foi que, perante a retirada do Estatuto de Contraparte do BCE, portanto, no final de julho,
era uma inevitabilidade a resolução do BES, no sentido em que não haveria nenhuma alternativa melhor do que essa. Não, haveria outra alternativa teórica, para falar em teoria, que é se tivesse sido apresentado, nesse momento, um plano credível de recapitalização do banco. E já expliquei aqui que em casos em que essa credibilidade seja aceite, enfim, há sempre a concessão de um período de transição até se poder concretizar a execução desse plano de recapitalização. Teoricamente, essa também era uma possibilidade, de facto, e digamos, isso teria sido outra solução. Também, como está escrito, aliás, no relatório, e o Dr. Vítor Bento explica, e, enfim, e outros, o tal exercício de recapitalização não apareceu, privada, não apareceu, não é? Portanto, mas um mecanismo credível de recapitalização era uma outra alternativa teórica, de facto. Teórica, mas que na prática sabemos que não ia acontecer. Não, digamos, já para pôr tudo em termos de teoria, não tenho nenhum julgamento de valor sobre nenhuma destas opções. A recapitalização, digamos, do banco, tanto poderia ser essencialmente privada, como podia ter uma componente pública, não sei. Portanto, também dependeria depois da aceitação disso por parte da Comissão, da Direção-Geral de Concorrência da Comissão. Tudo isso mas, digamos, falando em termos teóricos, este era o leque de possibilidades. Não estou a fazer nenhum julgamento, portanto, sobre estas opções, de facto, que não foram, obviamente, discutidas, digamos, no BCE como Banco Central, digamos. Foi a retirada era automática nos termos que estavam escritos, quando um banco deixava de ser solvente, deixava de ser parte normal, a menos que houvesse, enfim, razões para poder aceitar um certo prolongamento dessa situação, e houve uns poucos dias para a resolução se concretizar. Há pouco, quando perguntei como acompanhou a resolução do BES, não era no sentido como acompanhou diretamente, por sei que não teve intervenção direta, mas no sentido de como viu, como avalia esta resolução. Não tenho uma opinião. Eu não conheço o contrato, por exemplo. Não conheço o contrato. Conheço o que, digamos, o que pude ler neste vosso relatório da Comissão de 2015 e o que vem nos jornais, mas não conheço mais do que isso. Portanto, é difícil dar uma opinião, digamos, com conhecimento de causa suficiente. Estou a falar do contrato, estou a falar da resolução. Não. A resolução reflete os termos do contrato, não é? Suponho eu. Foi assim que eu percebi a pergunta. O Soutor, no cargo que estava, podia não ter uma intervenção direta, mas tem uma avaliação daquilo que está a acontecer, tem uma percepção daquilo que está a acontecer. Sim, mas não estou aqui para dar opiniões, digamos, sobre isso, acho eu. Não me compete dar essa opinião sem uma análise mais profunda da situação. Já disse aqui o suficiente, e até fui, talvez, explícito, mais explícito do que quereria, porque queria manter esta neutralidade em relação às várias opções, mas já disse aqui que a resolução naquele momento, enfim, era melhor que a liquidação, isso é óbvio. Portanto, e em suma, se não havia hipótese de recapitalização nem privada nem pública, enfim, pronto, ir para a liquidação era muito pior. Portanto, nesse momento, e portanto compreendo que as coisas tenham encaminhado neste sentido. Os termos exatos dessa resolução não acompanhei, não é? Portanto, não tenho opinião. Deixo só mais uma última questão muito breve, porque o meu tempo já terminou, só para lhe perguntar. Ouvimos várias vezes governantes, e em particular o ex-ministro das Finanças, a classificar esta resolução como a mais desastrosa resolução da Europa. Merece-lhe algum comentário? Não merece, realmente, devo dizer que não merece, de facto, nenhum comentário, não é? Portanto, às vezes as coisas, enfim, não sei, não tenho um comentário, não sei avaliar, aliás, há poucos exemplos de resolução, verdadeiramente na Europa, portanto, enfim, há o caso de um banco espanhol, há um caso de 3 bancos italianos, mas, enfim, não há muitos casos de resolução a nível europeu para se poder comparar, e nenhum deles foi comparável. Portanto, aliás, enfim,
nenhum deles foi comparável. No caso do Banco Espanhol apareceu um banco maior que comprou, no caso italiano foi feito no contexto da lei nacional, como também no fundo foi aqui, e houve alguma ajuda pública aos casos dos bancos da Venécia, em Itália, etc. Mas tudo é diferente, enfim, são poucos casos. Muito obrigado. Sra. Mariana